Da fia. Põe a roupa da fia por cima da linha. Meu Deus do céu. A mulher tá fazendo hora aí de Era. 10 horas da noite. É, gente. Ai, ai. Borou. Boa noite, Jane. Boa noite, Camille. Nas nossas conversas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre sua formação, né? A questão de como que funciona a EJA aqui na escola. Hoje eu quero entender melhor o papel da coordenação na EJA. Hoje a escola tem 2 turmas. Como que você faz para organizar e orientar os professores diante dessa realidade da escola? Com uma turma que é de alfabetização e a outra turma que tem alunos que são um pouco mais avançados. Como que é esse planejamento com os docentes? Então, a gente tem uma precariedade aqui com relação ao ensino prestado. Primeiramente, porque os professores têm que muitas vezes sair da área deles do conhecimento, tem que abranger outras áreas. E isso com a permissão e orientação da Prefeitura de Belo Horizonte. Não chega a ser uma unidocência, mas bem próximo disso. Sim. Então nós temos, como você mesmo falou, 2 turmas, uma sala que a gente então fez da seguinte forma: uma sala com alfabetização, onde temos aqueles estudantes que não sabem, estão estudando pela primeira vez. A gente tem pessoas aqui nessa condição, e tem aquelas pessoas que já conseguem ler algumas palavras, conseguem ler frases curtas, conseguem ler pequenos textos, tudo nessa sala. E nós temos uma segunda sala, que é a turma de certificação. A gente chama de sala de certificação, onde a gente pode explorar um pouco mais, porque os estudantes já são alfabetizados e já conseguem ler, já conseguem interpretar, já conseguem produzir textos, né? Então, assim, essas 2 turmas nós temos 2 professores, então não tem muito o que fazer. Então, muito o que fazer assim, né? Diversificar. Então, cada professor, além da sua área do conhecimento no qual ele foi formado, ele tem que abranger as demais áreas para o estudante da EJA. Então, por exemplo, se o professor é formado em língua portuguesa, né? Ele tem que, além da língua portuguesa, ele dá aula do inglês, ele dá aula de história, ele dá aula de geografia. Nossa. Dá aula, né? Abranger a arte também, assim como de matemática, que é o professor que tem a formação em matemática, mas ele tem que abranger ciências. Sim. Tem que abranger outras áreas também, educação física, né? Então, assim, o nosso trabalho fica precário, deixa, né, desejar no sentido de ter poucas pessoas para uma diversidade de conhecimento. Então, como que a gente trabalha? Muitas vezes a proposta, né, nossa, é partir de alguns projetos mesmo, onde que se trabalha um tema e cada um dentro da área vai trabalhando aquele tema, entende? Sim. E quais seriam esses temas? Quais são os temas mais trabalhados, assim, digamos? Assim, atualmente a gente está trabalhando, a gente já trabalhou está trabalhando questão de valores mesmo, sabe? Mas a gente já trabalhou temas como a questão do lixo, já trabalhamos a questão, assunto luz. Então, assim, dentro da física a gente abordava de um jeito, dentro das ciências, a matemática. Então, assim, são projetos que já aconteceram em anos passados, Entendi. né? Então, assim, nós temos os temas e aí cada um dá a sua contribuição. E transita em outras áreas também, né? Entendi. Anteriormente, a escola contava com um professor para cada componente curricular ou sempre foi assim, dividido dessa forma? A escola aqui, desde quando eu, né, assumi aqui nessa escola,
A gente inicialmente era ensino regular noturno, né? Então, ensino sim. regular noturno tinha cada professor de uma área Da de sua área. conhecimento, Uhum, entendeu? Então a entendi. gente tinha isso. Quando se tornou o EJA, ainda se manteve por um breve período, cada professor ainda ficando na sua área de conhecimento. Mas depois as coisas foram se modificando, foi reduzindo turmas e com isso também reduz o número de professores, né? E aí cada um sai da sua área e tem que ir para outra. Sim. Sobre os professores. Para você, como que você percebe o perfil ideal de um professor para atuar na EJA? Perfil. Olha, eu penso assim que uma característica fundamental é a flexibilidade. Sim. Se o professor, por exemplo, né, que geralmente são extensões de jornadas que nós temos aqui à noite, né? Não se lota mais professor à noite na prefeitura. Então, nós temos professores com extensões de jornada. O professor, desculpa, tem que ter a flexibilidade. Ele tem que estar disposto a sair da sua área de conhecimento e explorar novas áreas, seja através de projetos, né? Que é uma forma interessante de se trabalhar as outras áreas. Então, eu acredito que a característica assim, principal é a flexibilidade. Ele tem que ter muita paciência, né? Sim. Entre outras características. Você percebe isso na nossa equipe, Compreensão. na equipe de hoje, dos 2 professores que Com atuam? certeza. A Sim. gente tem que ter um olhar diferenciado. Uhum. Se você é um professor do ensino regular, você tem que se adaptar a esse público da EJA, que é um público que tem muito também a nos ensinar, sabe? É uma troca. E eles estão sedentos também pelo saber, porque muitos tiveram o direito negado, né? Verdade. Verdade. Como que você, na gestão escolar, percebe também essa questão das matrículas, né? Então, receber um estudante novo que chega, ou acompanhar a infrequência de outro estudante, como que é? Olha, a busca ativa aqui, ela é permanente. Então, assim, a gente recebe o estudante, conversa com ele antes, né? A partir nos dias iniciais, você vai acompanhando, pede os professores para acompanhá-lo, né? Quando é uma matrícula nova. Então, a gente acolhe aquele estudante, recebe de braços abertos, né? E tentando como é que eu posso dizer, a palavra fugiu aqui, tentando ajudá-lo no que ele precisar, melhor dizer. E temos a questão da infrequência, que ela é um fator assim importantíssimo na EJA. O estudante da EJA, ele tem essa questão da infrequência por motivos diversos. Então a gente faz essa busca ativa a todo momento, seja através de cartas, através de ligações, através de contatos pessoais mesmo, sabe? Então, assim, convencimento. Eu mesmo hoje mesmo eu tive uma estudante que chegou lá na escola para devolver, é uma turma externa que eu trabalho, né, à tarde, para devolver material. E eu consegui convencê-la a não devolver, mas sim, você devolve se você não for estudar mais. Mas retomar os estudos, né? E aí conversei com ela em particular, pedi licença à turma, porque lá eu sou sozinha, é unidocência mesmo. Total. Total. Então, assim, e eu fiquei feliz, porque depois de 2 meses, já estava dando por perdida essa matrícula. Essa pessoa, né, que está, não é uma matrícula, é uma pessoa. Mas as pessoas têm condições pessoais que são muito específicas, então você tem que ter um olhar diferenciado. Na EJA, você tem que ter um olhar diferenciado em todas as esferas, sabe? Não basta ser só do professor, mas tem que ser do gestor, do coordenador, do professor, coordenador, gestor, né? Da direção e também das esferas maiores. Com certeza. Né? Então, a infrequência não é simplesmente um F.
Tem que Uhum. saber o que está por trás dessa infrequência para trazê-lo novamente à escola. Então, esse é o nosso papel. Verdade. Você que também é docente na EJA, como que você consegue separar, né? No turno da tarde estou docente, no turno da noite sou coordenadora. Como que é essa troca? Assim, eu não vejo muita dificuldade, não. No início, assim, a unidocência te deixa um pouco, assim, assustada, Uhum. né? Apesar de já aqui à noite, quando eu estava na regência também, eu já assumia outras áreas. Então, assim, é um assustar, mas não é um assustar assim tão grande quanto uma pessoa que está só com uma disciplina de manhã e, por exemplo, né, no ensino regular e vem para Sim. a EJA e tem que dar conta de outras áreas. E como é um público bem parecido com o público daqui da noite, então assim, eu não vejo muita diferença assim no lidar com as pessoas, com os estudantes, entendeu? Uhum. E Sim. coordenar a equipe é muito bacana, então não tenho dificuldades. Como que você percebe a questão da rede? Porque tem o papel do gestor na escola, mas que ele também depende da esfera política. Como que você percebe que o seu trabalho em relação às demandas, digamos assim, da rede municipal? A gente tenta seguir as diretrizes da EJA são determinadas pela Secretaria Municipal de Educação. Né? Então a gente passa por formações e a gente tenta seguir a linha de pensamento da SMED, né? Sim. Então a gente tem palestras, a gente tenta, tudo que eles nos oferecem, a gente tenta, de uma certa forma, aproveitar para o nosso enriquecimento aqui, né? Enquanto professor, para contribuir para os estudantes. Bem, e por último, só para finalizar, como que anda o processo de avaliação dos livros do PNLD de 2026, né? Que vão ter os livros específicos para a EJA, o livro didático. Como que anda a avaliação aqui na escola? Nós fizemos, né? A gente já encerrou esse processo de avaliação na semana passada, mas nós tivemos acesso, né, ao guia do PNLD e fizemos um estudo individual e depois cada um chegou com as suas opiniões e aí a gente chegou num ponto em comum para a escolha dos livros, entende? Então a gente discutiu algumas questões, né, relativas ao livro para ver, a gente priorizou um livro, não o melhor livro, mas um livro que fosse adequado ao tipo de público que nós temos. Sim. Entendeu? Não adianta você ter um livro muito rebuscado, muito sofisticado, sendo que os nossos estudantes ainda não conseguem acompanhar. Então, às vezes, o mais simples é o que funciona. Verdade. Verdade. Então, acho que a gente fez uma boa escolha. Agora é aguardar. Aí a implementação já começa no início do ano letivo do ano que vem? Em 2026. Assim esperamos que chegue. E atualmente, como que são os materiais didáticos que os professores podem utilizar? Porque atualmente os alunos não têm livro, né? Não didático. tem. O material didático é o professor que produz Ele mesmo. produz. Por pesquisas, né? Por livros mesmo que ele tem, acesso à internet. Mas da rede em si, chega algum material específico ou não? Não. A gente tem as formações, né? Sim. Então, assim, algumas formações têm áreas, né, que são contempladas, então a gente pode aproveitar. Mas, no geral, é produção do professor mesmo. Entendi. De livros antigos, né? Não só de livros, mas assim, internet. Outros materiais a gente tem uma fonte bem diversificada. Sim. E só para finalizar, Jane, qual que é o papel, essa é a importância do papel do coordenador pedagógico na EJA? Seja no acompanhamento com o aluno, com o professor, no setor de matrículas ou de acompanhamento mesmo, de um modo geral, da rotina da escola. Eu acho que a coordenação, o papel importante é não deixar a EJA morrer. Nossa, juntamente com os professores. Mas assim, fazer essa ligação, unir esforços para colher o estudante desde quando ele está querendo fazer a matrícula, né? Aquela pessoa está querendo ser estudante, ainda não é,
acolher e fazer com que ela frequente a escola. Que ela tome gosto. Então, assim, é aquele contato bem direto, é aquele contato acolhedor, é aquele olhar, é o olho no olho. Uhum. Isso, a EJA nos permite isso, entende? Verdade. Então, eu acho que é isso que faz a gente continuar com a EJA. Verdade. Ai, Jane, muito obrigada. Foi muito bom. Gostou? Vamos lá. Primeiro, boa noite. Comece se apresentando. Seu nome, sua idade. Poliana, tenho 27 anos. Poliana, qual que é a sua profissão? Minha profissão é dona de casa. Dona de casa. Muito bem. Por que você resolveu estudar na EJA? Porque eu queria terminar meus estudos, para dar um futuro melhor para minha filha. Uhum. Quantos anos tem sua filha? Minha filha tem 11 anos. 11 anos. Ela estuda aqui também na mesma escola ou não? Não. Ela estuda naquela outra escola da Silva, esqueci o nome da escola. Sim. Mas então é pertinho de casa, né? Entendi. Há quanto tempo você estuda nessa escola? Eu me matriculei porque esse mês retrasado. Passou. Foi... Eu comecei, entrei aqui dia Março. 12 de maio. De março. Março, é. Entendi. E você já havia estudado quando era criança? Já. E você estudou onde? Você se lembra qual era a escola? Eu estudei no Luiz Ovage em 2010. Entendi. É uma escola aqui perto? Não. Não? Fica Na onde? Bahia. Ah, na Bahia. Você é da Bahia, então. É. Qual cidade? Tô marcando Bahia. E por que você saiu dessa escola que você estudava? Porque minha mãe passava muita dificuldade, nós teve que desistir dos estudos para ajudar ela. Entendi. E aí você tinha quantos anos mais ou menos quando parou de estudar? Quando eu parei de estudar, eu tinha 13 anos. 13? Nossa, muito novinha. Aí eu casei, minha mãe ficou sozinha, mas meus irmãos viajou, ela continuou lá na Bahia. Entendi. Aí você veio pra cá quando? Eu vim pra cá dia 25, Então você veio... Natal. Ah, entendi. Então tem pouco tempo que você tá aqui. Entendi. E o que você mais gosta de estudar aqui na escola? Matemática. Matemática? Fera na matemática, nas continhas Não, do Adson? mais ou menos. Ah, que isso! Seu caderno é todo caprichado, não é? E o que você mais aprendeu nesse tempo que você esteve aqui na escola? Eu tinha um pouco de dificuldade de leitura, eu aprendi agora. E qual que é a aula que você mais gosta? Matemática. Matemática? Muito bem. E por que você gosta mais de matemática? Porque a pessoa estudando matemática não vai ter gente para passar a perna na pessoa. É verdade. A pessoa pode entrar em um trabalho. Verdade. Sobre o que mais você gostaria de estudar? Arte. Arte? Você participou dos eventos que a escola fez aqui, das excursões, da Bienal? Não. Que já teve, o né? negócio da música? Da música, Você foi? Como que foi a experiência lá na orquestra? Muito bom, eu nunca tinha ido e eu nunca tinha conhecido. Achei uma experiência muito boa. Ai, que legal! E o que você pode me dizer dos professores? Um pouquinho do Fabrício e um pouquinho do Adson. Os professores, gente boa. São? São. Gosta da aula deles? Gosto das aulas deles, matemática e do outro professor também. Muito bom! Se você pudesse deixar um recado sobre voltar a estudar, qual que seria a importância? É bom voltar a estudar, que cria mais oportunidade, não fica com muita dificuldade ao nosso serviço. Entendi. Polly, muito obrigada! De nada. Prontinho, então primeiro se apresente, seu nome, a sua idade. Pode me falar também qual que é o seu cargo aqui na escola. Me chamo Joaquim Alves da Silva, tenho 53 anos. Meu cargo é de porteiro escolar. Joaquim, por que você trabalha aqui na escola no período da EJA? Oi? Por que você trabalha aqui na escola no turno da EJA? Você Não, também pega os turno da tarde, turno da manhã? Não, pego mais é turno da tarde e é de 2 às 10. Ah, entendi. É horário de 2 às 10. De 2 às 10. Para você, qual que é a diferença do turno da tarde para o turno da noite? Em relação aos alunos, professores? Porque a tarde é mais infantil. E esse fica correndo muito barulho. E a noite é mais tranquilo. Entendi. Você tinha me falado que anteriormente tinham mais adolescentes, né, na EJA. E hoje temos mais idosos. Na sua opinião, assim, por que você acha que tem essa diferença hoje? O que aconteceu que modificou? Menos adolescentes e mais idosos hoje?
Você que já tá um tempinho aqui na escola. Porque acho que hoje os adolescentes não querem saber de nada. E os idosos levam as coisas mais a sério. Verdade. Pra você, qual que é a sua percepção dos professores, dos demais funcionários? Como que é a relação com eles? É tranquila? É tranquilo. Tranquilo? A sua formação, você foi até que série? Tem ensino médico. Completo? Pra você exercer aqui a função, né, de porteiro, você teve que fazer algum curso em específico da secretaria ou não? Não, né? Mas você teve que fazer o curso. Na secretaria, não. Não, na secretaria não, mas você A gente fez uma prova. Ah, entendi. Como é que era a prova, você lembra? Pô, já tem Seletiva. muito tempo. Prova seletiva, né? Seletiva. Entendi. No seu também foi uma prova seletiva, não foi? Foi. Tá tipo como se fosse um concurso. Isso. Ah, entendi. Aí vocês foram classificados, aqui estão. É. Você chegou a trabalhar antes em outra escola? Oi? Em outra escola você trabalhou ou não? Não. Sempre aqui. Então, assim, eu tenho 53, é meu primeiro emprego. E você? Tem mais tempo que você trabalhou em outra escola ou só aqui? Esses Eu 14 trabalhei anos. muito em casa de família. Mas aham. minha empresa, assim, é a primeira. É a primeira. Entendi. Deixa eu ver aqui. Me conta aqui, Joaquim, quais são os maiores desafios que você percebe na EJA? O que tem de mais difícil no turno da noite? Mais tranquilo, não. Você acha que é mais tranquilo? Não tem problemas, não tem tanto problema assim que nem tem no turno da manhã e da tarde. Super tranquilo. Super tranquilo. E de tarde, qual que é a maior dificuldade pra vocês? Eu sempre fico correndo aqui, não é gritar aí. Às vezes gritando demais as coisas. Tem muita falta de respeito dos alunos ou não? Eles respeitam. São a gente. respeito. Isso. Entendi. Então é mais a bagunça Isso aí, mesmo. É, não é eles bagunçando, mas eles são tranquilos. Entendi. Tinha alguns, né, Pedro? Mas saiu. É. Xingava a gente. Ô, É, gente. tinha Sério? uns, mas esse ano, por exemplo, eles estão de boa, assim. Ó, que bom. Os meninos são de boa, mas tem vezes que eles estão meio atacadinhos. Entendi. Então na EJA pra vocês é super tranquilo aqui na escola. Isso. Muito bem. Ai, gente, obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, Camila. Para a entrevista de hoje, quero saber um pouquinho da rotina como docente na EJA. Então, primeiro, gostaria que você se apresentasse, seu nome e a sua formação. Meu nome é Watson, né? A minha formação é matemática, licenciatura plena em matemática, formado pela PUC Minas. Também é um filho da PUC. Watson, por que você trabalha com a EJA? A EJA, ela surgiu para mim ano passado, né? Trabalhei 2 meses tirando uma licença e essa mesma professora que eu tirei a licença dela veio aposentar e surgiu essa vaga para mim esse ano e eu me adaptei muito bem, tá? Eu já tinha muita experiência na EJA ensino médio, mas ensino fundamental ainda não tinha essa experiência não. Mas eu tenho um item que é muito a favor. Eu sou formado em magistério. Que legal! Então isso, eu acredito, né, que ajuda tem me muito. ajudado bastante. É verdade. Tá? Então estou indo muito bem. Tá? Para você que já acompanha, então, tem quase 2 anos, qual que é o perfil dos alunos da EJA aqui na escola? O que você observa deles? É um pouco heterogêneo, tá? Tem uns que têm um pouco mais de habilidades, outro menos. Tem casos bem desafiadores, né? Sobretudo na turma de alfabetização, que é uma turma bem heterogênea, tá? E o caso mais desafiador é quando aquele aluno está no processo de alfabetização. Aí requer mais atenção da gente, tá? Quais que são os critérios para a conclusão do ensino fundamental para esses alunos? Os critérios, eu vou deixar essa pergunta para ser respondida, tá? Para a coordenação, talvez para a Jane, ela responderá melhor, tá? Ok. Mas dentro de sala de aula, o que você mais avalia dos seus alunos dentro da matemática? Ótima pergunta, tá? Todos os dias os alunos, os estudantes têm visto, né? É uma forma de valorizá-los, que está fazendo atividade, né? E eles se sentem orgulhosos, né, de ter visto o professor. Isso é muito importante. A minha avaliação ela é acompanhada por mim individualmente, tá?
eu passo nas carteiras, verificando, né, como está o andamento de cada um, enquanto eles vão fazendo atividade. Então, a minha avaliação com eles é bem essa aí, a questão do visto e a questão do acompanhamento individualizado. Tá? Como que você percebe esse processo de alfabetização e do letramento matemático? Porque como você tem o magistério, então você consegue acompanhar de perto melhor até, né, também a alfabetização, dando um suporte. Como que você percebe? Ainda mais que a RG1, né, ela tem muita... Igual você falou, né, é bem heterogênea. Sim. Então tem alunos que estão em níveis bem distintos. Exatamente. Como que você consegue lidar com isso em sala de aula? É a pergunta mais difícil que você Não me fez, tá? Uma pergunta bem desafiadora para ser respondida. Isso aí é muito subjetivo, tá, Camila? Isso aí, eu coloco a minha experiência como docente, né? Já tem mais ou menos aproximadamente 18 anos de docente, matemática, né? E já trabalhei em vários lugares, né? Então, uma experiência bem vasta na área de educação. Eu trabalhei em cursos técnicos, faculdade, cursinho pré-vestibulares, né? Essa questão do magistério tem me ajudado também a trabalhar com a EJA 1, que está no processo de alfabetização. Tem uns outros alunos mais avançados, né? E a EJA 2 é mais tranquila, os alunos já acompanham bem mais, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Para você, como professor, qual que é a maior dificuldade em atuar na EJA? Então, a maior dificuldade, o bacana de tudo é que não tem disciplina, né? Não tem aquele processo de estar chamando atenção. Sim. Ô, vem aqui, vamos prestar atenção. Isso é o mais importante da EJA. Mas a parte desafiadora é a parte mesmo que está na alfabetização, tá? Esse processo é muito desafiador, eu acredito que para qualquer professor, tá? Sobretudo na parte de matemática. Verdade. Você percebe que os alunos gostam de estar nas aulas? Gostam muito, muito. Tá? Além de ser um processo de aprendizagem, é um processo que eles estão também socializando, né? Estão saindo da casa. Né? Nós temos alunos aqui de quase 80 anos. Né? Até falei para a Jane, se meu pai morasse aqui, eu ia trazer ele para a EJA. Uma pena que ele mora no interior e no interior não tem EJA, né? Ele só fez até quarta série. Né? É um processo maravilhoso de socialização. Verdade. Eles. Quando eles formam, eles sentem Sentem muita falta, né? Com certeza. Eles estão saindo de casa, né? Né? Só de sair de casa, tá socializando. Tem uma rotina conversando, diferente, né? Rotina diferente. Sim. Então, é isso. Tá? Para você, qual que é o perfil desejado para um professor trabalhar com a EJA? Essa pergunta sua é ótima. O perfil desejado é o acolhimento, tá? O professor, ele, claro, que tem que ter conhecimento, né, da área, mas o acolhimento é tudo. Sim. A amizade que você faz com eles, né, tratar bem, é tudo na turma da EJA, tá? É por isso que eu me dou muito bem com eles. Eu acredito que eu faço o meu papel de acolhimento. Com certeza. Você pretende continuar sendo professor na EJA? Ou pretende, às vezes, deixar? Não. Até quando tiver a vaga aí, eu vou lutando. Lutando não, eu vou trabalhando na EJA. Lutar não, tira essa palavra aí, deleta. Eu vou estar trabalhando com eles, caminhando com eles, tá? Isso. Você dá aula no contraturno também? Dou aula. À noite. Dou aula também no contraturno. Em quais turmas? Quais turmas? Dou aula aqui de manhã, nessa mesma escola. Dou aula tem um 8º ano e 2 noites. Tá? Entendi. Ensino médio também? Alguma turma ou não? Ensino médio, não estou com nenhuma turma. Só estou no fundamental mesmo. Só no fundamental. Quais dificuldades, facilidades que encontra para lecionar nessas turmas? Parece que é uma pergunta repetida, né? Mas como são turmas diferentes, qual que seria a dificuldade na turma que já está mais avançada nesse processo de alfabetização e na turma 1, que ela é tão distinta, né, ao mesmo tempo? A turma que está mais avançada, ela é bem homogênea. Então, quase não tem dificuldade para trabalhar com eles, tá? Ela é mais também assim, tem mais jovens, tá? Então, tem um pessoal mais velho um pouquinho, né? Que muito tempo
fora da escola, mas tem os garotos aí também, tá? Que vieram. Igual a EJA 1, a dificuldade é aquela mesmo, de contar no processo de alfabetização, tá? Se você pudesse deixar uma mensagem para nós que ainda somos estudantes, né, futuros professores, o que você diria que é fundamental nessa caminhada para trabalhar na EJA? Então, o fundamental, eu não vou falar da EJA depois, mas eu vou falar de uma forma geral para trabalhar na educação. Tem que ter brilho nos olhos para trabalhar na educação, tá? Tem que ter arrepio. Cada aula que você dá, você tem que ter arrepio. Você está chegando na sua turma. E na EJA, esse arrepio tem que ser maior ainda, tem que ser mais empolgado. Os alunos verem que você está querendo ensinar eles, tá? Isso é muito importante. E finalizando o geral, é ter amor no que você está fazendo. Sem dúvida. Ai, Watson, obrigada. Ficou muito bom.